Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Nessa aula, pessoal, eu quero abordar um outro recurso muito importante que a gente tem na eletroestimulação, que é o fez. O fez, pessoal, um pouco diferente do que a gente viu do TENS, ele não tem o objetivo de gerar vibrações para aliviar a dor. Ele tem o principal objetivo, pessoal, de gerar contrações musculares e ser um total coadjuvante do hipertrofismo muscular, principalmente em pacientes que não conseguem realizar de forma coesa, né, de forma eficaz, a contração muscular ativa. Então, de forma passiva, a gente consegue vincular o fez com uma estimulação elétrica e gerar estímulos que vão gerar contração muscular nesse indivíduo e produzir, então, um fortalecimento muscular, revertendo, então, o hipotrofismo que nele está instalado. Ok? A sigla fez, como vocês podem ver, nada mais é que a estimulação elétrica funcional, ou seja, uma estimulação elétrica por meio dos eletrodos e do aparelho que está acoplado ao paciente vai gerar um estímulo funcional. Esse estímulo funcional nada mais é que uma contração muscular desse indivíduo. Ok, pessoal? Vamos falar um pouco mais sobre o que é o fez. O fez, pessoal, assim como o TENS, ele também é uma corrente de baixa frequência. Só que aqui a frequência é um pouco diferente. Ela é variável de 20 a 100 Hz, ok? Um pouco diferente do TENS, pessoal, essa frequência ela vai conseguir chegar a níveis de despolarização do neurônio motor. O neurônio motor, para quem não conhece, ele fica dentro do fuso muscular, dentro dos nossos músculos, certo? E quando essa energia cinética enviada pelo TENS, essa carga de energia produzida pelo fez, aliás, desculpa, realiza nos nossos tecidos musculares, ela consegue, então, ativar os potenciais de ação. Né? Os potenciais de ação, para quem não conhece, eles são a primeira etapa da contração muscular. Né? É o momento em que as células começam a se despolarizar, né? Começa a entrada de sódio, potássio, a saída de cálcio. Então, nesse momento, a gente começa, então, a excitar o neurônio motor. Esse neurônio motor, ele também é chamado de motoneurônio. Vamos ver um pouco mais sobre ele aqui abaixo. Então, fisiologicamente, pessoal, quando colocamos um eletrodo sobre a pele, programamos o modo fez, né, ajustamos então os parâmetros que a gente vai ver nos próximos slides e objetivamos então a contração muscular, que esse é o objetivo do fez, nós vamos estimular então os motoneurônios, que estão aqui, como vocês podem ver, abaixo da pele. Esses motoneurônios, pessoal, vão captar esses estímulos de despolarização celular, né, que vai estar ocorrendo o potencial de ação que eu expliquei para vocês, e vão enviar, então, um estímulo de contração muscular ao músculo. E esse estímulo que o motoneurônio capta, pessoal, é interessante porque ele gera um efeito sincrônico. Ou seja, todos os músculos que estão aqui na proximidade daquele neurônio motor, aquele motoneurônio, acabam sendo estimulados também a realizar contração. Então, com isso, a gente tem uma contração sincrônica daquele grupo muscular que o eletrodo ali se aproxima. Então, é assim que o fez gera a contração muscular. Ele gera um estímulo elétrico sobre a pele, né, que é captado então pelos motoneurônios, né, ocorre então o potencial de ação. A gente inicia então a contração muscular, que é o deslizamento da actina e miosina, né? Acho que vocês conhecem. Então, nessa forma acontece a contração muscular. E esse é o objetivo do fez, né? Gerar uma contração muscular. Agora, pessoal, vamos conhecer quais são os parâmetros que a gente vai ajustar no fez, objetivando, então, a contração muscular, né? De realizar uma contração muscular de forma efetiva, buscando, então, uma forma que não prejudique o paciente, e sim traga benefícios ao mesmo. Ok? Vamos lá. Um pouco similar ao TENS, pessoal, o fez ele também tem parâmetros como a frequência, a largura de pulso e a intensidade. Eu não coloquei a intensidade aqui, mas ela também está presente. Ela é o último parâmetro que a gente regula, né, que vai depender bastante da sensibilidade do paciente, como vocês viram anteriormente, lá em cima, no outro módulo. Então, é um parâmetro que ele é regulável com base na sensibilidade do paciente. Quando a gente conseguir uma contração muscular, você já vai estar atingindo o objetivo da intensidade ali. Certo? Outros parâmetros ajustáveis é a frequência, né, que vai ser a carga que a gente vai dar ao músculo, a largura de pulso, que vai ser o tempo em que a corrente vai agir dentro do nosso organismo, a rampa de subida, ou seja, para não entregar uma carga elétrica de uma vez,
a gente vai programar uma rampa de subida, ou seja, devagarzinho, a eletricidade programada dentro da frequência, da largura de pulso, da intensidade, vão ser entregues de forma gradativa até atingir o tempo ON. O tempo ON vai ser o tempo em que a contração muscular vai ocorrer, ok? O tempo ON sempre tem que ser menor ou igual ao tempo OFF. Beleza, pessoal? Por quê? O tempo OFF vai ser o tempo em que a contração muscular não vai ocorrer. Ou seja, vai ser o tempo em que o nosso tecido vai estar descansando, para evitar uma fadiga muscular. Assim como a gente está na academia e vai realizar uma extensão de perna na cadeira extensora, né? A gente realiza uma fadiga depois de 10 séries, então a gente precisa de um descanso. Esse descanso é o tempo off que a gente vai estar programando no FES. Mas antes do tempo off, a gente programa a rampa de decline, que vem depois do tempo on. Essa rampa de decline significa que eu vou, assim como a rampa de subida, reduzir a energia de forma gradativa para que seja confortável ao indivíduo que ele recebe o peso. Não sentir um desconforto. Então, essa rampa de decline ela vai trazer um conforto ao paciente. Ok? Então, esses são os parâmetros que a gente vai ajustar no FES. Agora, vamos ver eles em números nos próximos slides. Como vocês podem ver, pessoal, aqui nesse slide, a frequência ela é padronizada em alguns aparelhos. Em alguns aparelhos a gente vai utilizar frequências padrões de 50 Hz, certo? Mas a gente pode utilizar desde frequências de 10 a 100 Hz, ok? Pessoal, mas o que eu trago aqui para vocês nesse slide? A frequência no modo FES ela é um pouco diferente. Um artigo publicado pelo Fukuda, é um grande profissional da área da ortopedia, ele estuda bastante a ação fisiológica do FES nas fibras musculares. Teve um estudo dele que ele observou, eu acabei não trazendo aqui a foto do estudo, mas vou deixar na referência, que eles observaram durante o tratamento com a utilização do FES, que correntes de 30 a 50 Hz, com a frequência de 30 a 50 Hz, pegaram bastante fibras do tipo 1, ou seja, fibras de contração lenta. E frequências maiores que 50 a 100 Hz trabalharam bastante fibras brancas de contração muscular rápida. Então é bastante interessante isso. Quando você busca um tratamento, suponhamos que um tratamento para ganho de força de musculatura pélvica, principalmente porque são músculos de contração rápida, certo? Então, utilizar frequências maiores de 50 a 100 Hz vão principalmente trabalhar muito mais essas fibras brancas de contração rápida. Então, isso é muito interessante entender isso, porque você vai ajustar o seu protocolo de acordo com o tipo de fibra que você quer trabalhar, certo? Então, essas são as frequências ajustadas. Para otimizar fibras vermelhas, fibras lentas, a gente trabalha de 30 a 50 Hz, e fibras brancas de contração rápida de 50 a 100 Hz. Mas alguns aparelhos vêm com padrão de utilização de 50 Hz já programado nele. Ok? Agora falando um pouco sobre a largura de pulso. Assim como a gente já viu anteriormente, e recapitulando, a largura de pulso vai ser o tempo em que a corrente vai estar agindo dentro do nosso organismo. Então, quanto maior a largura de pulso, maior o tempo de ação dessa energia cinética dentro do nosso tecido muscular. Certo? É um parâmetro utilizado pela literatura. Aqui, trago nesse slide aqui, pessoal, os parâmetros mais utilizados, né? Em alguns aparelhos, a gente vai ver apenas uma casa decimal aqui, ó, 0,2 a 0,5 micropulsos por segundo, mas em outros aparelhos a gente vai ver já em centenas, né? 200 a 500 micropulsos, mas é a mesma coisa, entenderam? Só vai mudar a forma que vai ser apresentada no aparelho. O que se observa, pessoal? Larguras de pulso maiores que 500 micropulsos por segundo, elas são desconfortáveis, certo? Porque o tempo em que a corrente vai estar agindo ali dentro do organismo, o tempo que essa eletricidade vai estar agindo ali, é muito longo. Então, acaba sendo um pouco desconfortável ao paciente. Então, tente trabalhar entre parâmetros de 200 a 400, né? De 200 a 500, sempre menores que 500, ok? Então, vamos lá para o próximo parâmetro, que também é bem similar à eletroterapia TENS, que a gente viu lá no outro módulo. A intensidade, pessoal, a gente vai ajustar, então, também com base na sensibilidade do paciente.
a gente vai elevar até que ela atinja um limiar de despolarização do neurônio motor e assim ocorra a contração muscular. Então, assim que a gente vê que está ocorrendo uma contração muscular efetiva e segura ao paciente, ali é a intensidade ideal para esse paciente. E vocês vão ver, pessoal, que a intensidade é o último parâmetro que a gente ajusta. Depois que a gente programa o tempo, depois que a gente programa a rampa de subida, o tempo on, o tempo off, a rampa de descida, é o último parâmetro, porque é o parâmetro que a gente vai modulando até atingir um parâmetro ideal, uma contração muscular efetiva e segura ao paciente. Ok? E um cuidado, pessoal, caso essa contração ela gere dor, reduz a intensidade, tá bom? Sempre objetivando o melhor conforto ao paciente e gerando a melhor contração muscular efetiva, certo? E não objetivando a dor ao paciente. Sempre tome cuidado com isso, né? Gerar dor ao paciente pode prejudicar o seu ganho funcional com ele ali, ok? Então, esses são os 3 parâmetros comuns que a gente vai ajustar, né? Assim como no TENS, a gente também ajustou aqui no modo fez a frequência, a largura de pulso e a intensidade. Ok? Agora vamos para os parâmetros um pouco diferentes que a gente não tem lá no TENS, mas que a gente tem aqui no FES, que são a rampa de subida, ou seja, ela se ajusta em segundos, né? Você gera um conforto ao tecido muscular, né? Você entrega a frequência e a largura de pulso ajustadas de uma forma gradativa e não dá um impacto muito forte de energia a esse paciente, ou seja, é uma contração muscular que não vem do nada. Ela vem linear, ela tem um limiar que vai acontecer devagarzinho e depois ocorre a contração. Meio que acomoda o tecido, não dá um susto no paciente. Se você programa a rampa em 3 segundos, a energia irá gradativamente atingir o tempo on programado. Ok? Então, como vocês podem ver aqui no gráfico que eu trouxe, nada mais é que a tempo de subida. Agora vamos para o tempo on, pessoal. Ele é ajustado depois da rampa de subida, certo? O tempo on, pessoal, nada mais é que o tempo em que a contração muscular vai estar ocorrendo. Então, quanto maior tempo for o tempo on, maior vai ser o tempo da contração muscular. Então, tomem cuidado. Trabalhem com tempos on iguais ou menores que o tempo off, né, para que a gente não tenha uma fadiga muscular. Pessoal, o que a literatura traz para a gente? Traz que pacientes que estão com hipotrofia grave, a gente trabalhe sempre 1 segundo para tempo on e sempre 3 segundos para tempo off. Ou seja, sempre visando o dobro ou o triplo de tempo de descanso para aquela musculatura. Para que a gente evite, né, uma sobrecarga aquele grupo muscular e evite então a fadiga muscular. Agora, pacientes que são acostumados ao exercício físico, né, um paciente que você, suponhamos, é um atleta, quer ganhar e potencializar o recrutamento muscular daquele grupo, suponhamos o quadríceps, de um corredor, você pode trabalhar com tempos ons e tempo offs bem similares, porque a fadiga muscular dele vai ser muito mais difícil do que um paciente com hipotrofia ali presente. Então, nesse perfil de paciente, pessoal, tempos on e tempo off podem ser bem similares, certo? Objetivando, então, um intenso trabalho muscular bem maior que em pacientes com hipotrofia. Recapitulando, então, a rampa de subida a gente programou anteriormente, que vai ser a entrega gradativa de energia para chegar no tempo on programado e atingir, então, a frequência, a largura de pulso ajustadas e a intensidade, para que, então, aconteça a contração muscular. Após o tempo on, vai ocorrer, então, o que a gente chama de rampa de declínio, que a gente também ajusta. Ou seja, é o tempo em que a saída da energia vai sair do tecido. E gradativamente, para que não dê um susto no paciente, nem que seja de forma abrupta essa saída, você coloca uma bandeja, né, uma descida gradativa, até que chegue a zero essa condução elétrica. Após a rampa de declínio, pessoal, a gente vai ajustar então o tempo off. O tempo off ele vai ser sempre o tempo de repouso para o músculo. Como vocês podem ver aqui, já trazido anteriormente, vai ser o tempo em que as fibras musculares vão descansar, as fibras que foram recrutadas, e ele deve ser sempre maior ou igual ao tempo on, para que a gente evite uma lesão muscular nesse paciente. Ok? Então, esses são os parâmetros que a gente vai ajustar no FES, pessoal. Então, a gente vai ajustar o tempo off, que é o tempo de descanso, a gente vai programar o tempo de descida, para a gente gerar um conforto nessa musculatura.
A gente vai ajustar o tempo on, que vai ser o tempo da contração muscular. A gente vai ajustar a rampa de subida, para a gente gerar um conforto e não entregar energia de uma vez só. E são esses parâmetros bem comuns. Pessoal, assim como no tênis, a gente também tem alguns modos que a gente consegue regular e modular no aparelho de fez, certo? Só que aqui os modos são um pouco diferentes. Dentre eles, a gente tem 4 modos muito conhecidos, que são o modo sincrônico, o modo recíproco, o modo sequencial e o modo progressivo. O modo sincrônico, pessoal, nada mais é que a entrega da energia programada, né, no aparelho toda de uma forma só. Ou seja, todos os eletrodos recebem aquela frequência, a intensidade e a largura de pulso de uma forma só, rápida. Todos os eletrodos recebem ao mesmo tempo. Já no modo recíproco, a gente consegue programar então que essa energia aconteça primeiro em canais ímpares e depois em canais pares, ok? Então a gente consegue mesclar, pessoal, um fortalecimento muscular, suponhamos, em musculatura agonista e musculatura antagonista. Ou seja, quando, um exemplo, suponhamos que a gente posicione eletrodos ímpares no quadríceps e eletrodos pares nos isquiotibiais. No momento que o paciente realiza uma extensão, os eletrodos ímpares realizam a contração junto ao paciente e quando ele inicia a flexão de quadríceps, então inicia a entrada dos eletrodos pares. E com isso a gente consegue trabalhar 2 grupos musculares ao mesmo tempo. Então essa é uma característica interessante do modo recíproco, poder trabalhar 2 grupos musculares ao mesmo tempo por conta dessa mesclagem de envio de energia para primeiros canais ímpares e depois para canais pares. Ok? O outro modo que a gente tem é o modo sequencial. Neste modo, pessoal, a gente vai enviar uma energia gradativa. O que isso acontece? Sequencialmente, a energia é enviada para o canal 1. Suponhamos que a gente tem 4 canais, certo? A energia chega no canal 1, aí ele desliga. A energia vai para o canal 2, ele desliga. A energia vai para o canal 3, ele desliga. E assim vai chegando no canal 4 e ele desliga. Ou seja, é um modo progressivo, certo? Então ele tem objetivos específicos, mas ele não é tão interessante como os outros modos, tá bom? O modo progressivo, pessoal, ele é bem mais interessante, porque nele você consegue trazer benefícios de drenagem linfática também ao paciente. Como assim, Gabriel? Vou trazer aqui nos próximos slides para vocês verem. Como vocês podem ver aqui, suponhamos que o paciente está com a perna demasiada, certo? Então você posiciona os eletrodos da parte inferior da perna. Então coloca o canal 1 lá na base, né, no maléolo. Aí coloca o canal 2 no meio da tíbia. E assim sucessivamente até chegar lá na coxa, lá próximo ao seio carotídeo. E com isso, quando o canal 1 é estimulado, ele estimula sequencialmente o canal 1, 2, 3 e 4. E com isso ele leva um carreamento da linfa que está em sentido distal para sentido proximal, certo? Então, essa é uma forma interessante de quando você quiser realizar de forma de forma que você objetive um carreamento linfático, utilizar o modo progressivo. Então, o canal 1 recebe o estímulo, o canal 2 recebe o estímulo, e assim sucessivamente você vai carreando ali. E aqui acima eu trouxe um exemplo sobre o modo recíproco, que nem eu trouxe a vocês, né? Então, os canais ímpares foram colocados no quadríceps e os canais pares nos isquiotibiais. Conforme o tempo on se inicia, então a contração muscular acontece nos ímpares e depois a contração muscular acontece nos pares. Então você consegue trabalhar 2 grupos ao mesmo tempo, nesse modo recíproco. Beleza, pessoal? Então, recapitulando novamente, a gente tem 4 modos. Então, o modo sincrônico entrega toda uma vez em todos os canais a energia programada. O modo recíproco trabalha canais ímpares e pares. O modo sequencial, ele vai enviando de forma gradativa, mas desligando a cada momento um eletrodo. E o modo progressivo, ele entrega gradativamente a cada eletrodo que você coloque de forma sequencial a energia ali neles. Então ele atinge 1, 2, 3, 4 e consegue carrear então até mesmo as linfas. Ok? Então é isso.
Agora a forma de aplicação, pessoal. A forma de aplicação ela é muito similar ao TENS. Então a gente também vai ter eletrodos de borracha e também vai ter eletrodos autoadesivos. Ok? Então não há diferença da utilização. É, Recapitulando apenas que nos eletrodos de borracha a gente vai ter que colocar o gel condutor e uma fita para aderir à pele. Já no eletrodo de autoadesivo a gente não vai precisar disso, né, porque ele já vem com uma camada de gel nele mesmo e ele tem uma alta aderência, ele tem uma fita que vai grudar e fixar no paciente, que não há necessidade de fixar outra fita sobre. Mas o eletrodo autoadesivo, né, ele tem uma duração, certo? Diferente do eletrodo de borracha, que é mais barato, né, e não é descartável. Para finalizar agora, pessoal, vamos trazer um pouco sobre as indicações do FES e as contraindicações, tá bom? Assim como a gente trouxe lá em cima, similarmente, as indicações e as contraindicações do TENS, a gente vai trazer também as indicações e as contraindicações de cada outro recurso. O FES, pessoal, indicações muito importantes para ele é quando a gente objetiva aumentar a irrigação sanguínea, aumentar o aporte sanguíneo de uma determinada região. Então a gente vai conseguir também prevenir atrofias, recuperar o hipotrofismo, né? Potencializar o ganho de força muscular em atletas e até mesmo em pacientes que sofreram por algumas sequelas de AVC, não conseguem realizar uma contração muscular efetiva em determinado grupo muscular. Então você colocando a eletroterapia FES vai conseguir realizar um recrutamento muscular daquela musculatura e então potencializar o ganho de força muscular e de massa muscular daquela região. Então as indicações do FES são essas, pessoal. Gerar uma contração muscular e um ganho de massa muscular daquela região. Fora que também a contração muscular, pessoal, ela garante bastante ação na remodelação óssea. Vocês lembram que quando a gente tem uma contração muscular, a gente também tem efeitos na produção de osteoblastos por conta dos efeitos mecânicos gerados pela contração muscular? Então, isso é muito importante também para a remodelação óssea. Realizar a eletroterapia FES em pacientes que estão com hemiplegia de um lado do corpo e necessitam de uma contração muscular passiva. Ok? Então, é bem interessante também. Já as contraindicações, elas são similares à do TENS. Em gestantes, sobre queimaduras, na hipertensão arterial sistêmica. Por quê, Gabriel? Porque quando a gente realiza a contração muscular, a gente aumenta a irrigação sanguínea, né? A gente gera uma contração que vai aumentar o trabalho cardíaco, né? Porque aqueles músculos precisam de mais sangue. Com isso a gente aumenta o quê? O débito cardíaco e, consequentemente, a gente aumenta a pressão arterial. Então, em pacientes que estão com hipertensão arterial, a gente não realiza eletroestimulação FES, principalmente em pacientes que estão descompensados. Agora, caso o paciente tenha uma hipertensão arterial que seja controlada, né, e também haja liberação médica, a gente pode realizar totalmente de forma tranquila. Sobre cirurgias, não é interessante aplicar, pessoal, porque a gente pode lesionar aquela região, tá bom? Então, sobre cirurgias recentes, não aplique o FES sobre a cirurgia, tá bom? Pacientes com idade menor que 15 anos, a literatura também traz que não é ideal a utilização. Hipersensibilidade, ou seja, pacientes que você coloca o eletrodo ali, né, e com baixa intensidade ele já começa a sentir dor, então não é interessante, não vai trazer um benefício e nem uma evolução a esse paciente, e principalmente também em pacientes, pessoal, que sofreram um AVC e com isso ele teve uma alteração da sensibilidade periférica. A gente sabe que esses pacientes eles têm alterações da sensibilidade. Então, esses pacientes podem apresentar sinais e sintomas de hipersensibilidade, que não vai ser muito legal na sua evolução com ele. Sobre a região torácica, não é interessante aplicar, principalmente porque podem ter marca-passos ali naquela região. Então, se caso não houver a liberação médica, não é interessante aplicar, porque a responsabilidade vai ser totalmente sua. Então, não é interessante estragar um marca-passo. A gente sabe que o valor dele não é muito barato. Então, é interessante que a gente tenha então essa precaução também, certo? E também distúrbios vasculares e periféricos, como tromboses e trombofilites, que não estejam controlados, né, pessoal? Porque a gente sabe que a contração muscular pode gerar o deslocamento de um trombo ali, que caso não esteja tratado, e deslocar para uma região pulmonar, né, e gerar um problema muito mais grave a esse paciente, certo? Podendo ocorrer até uma parada cardiorrespiratória e você ficar desamparado ali naquele momento. Então é muito perigoso isso também em pacientes que têm um distúrbio periférico não tratados, como trombose, trombofilites. E neoplasias e infecções ali presentes. Por que neoplasias? Em pacientes que têm câncer, pessoal, a gente pode
estimular a proliferação, né, e também a contração muscular pode gerar a disseminação de células cancerígenas para outras regiões do corpo. Então, não é indicado que a gente realize eletroterapia fez nesses pacientes, mas é claro, sempre há uma possibilidade, né? Caso conversado com o médico, a gente conhecer um pouco desse câncer, né? Ver se é um câncer que tem a probabilidade de dissipar pelo corpo. Então é bastante importante ter essa conversa com a equipe multidisciplinar, sempre visando essa conversa, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. O FES é bastante similar ao TENS, só que aqui o objetivo foi realizar uma contração muscular e reverter uma hipotrofia, né? Gerar uma hipertrofia a essa musculatura que você colocou o TENS. Então, essas são as indicações, essas são as contraindicações do FES. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, tá bom? Vão anotando para que lá no dia da nossa aula prática a gente possa sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom, pessoal? Um abraço e aguardo vocês na próxima aula agora que vai ser sobre o ultrassom. Tá bom? Até a próxima, pessoal!